Senhor, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um culto do UG e já estamos sentindo aqui a presença de Deus. Esperamos que você sinta aí na sua casa também. E para isso, nós estamos aqui nos preparando, nos entregando por inteiro para que seja um momento marcante nas nossas vidas. Que não venha ser só mais um culto, mas venha ser o culto. Que cada culto nós venhamos nos encher mais, venhamos buscar mais, venhamos sentir mais da presença dele, conhecer mais o que ele tem para nós. Por isso, nós vamos orar agora pedindo por isso, amém? Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia, por esse culto de jovens, Pai, pela vida de cada pessoa que está assistindo. Pai amado, Senhor, elas venham ser tocadas a escutar o que vai ser dito aqui, mas que mais do que nós falando, venha ser o Senhor dizendo através das nossas bocas, Deus. Que o Senhor venha falar diretamente em cada coração com aquilo que elas precisam escutar. Pai, nós te pedimos e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui escutando e conhecendo mais de Ti. É isso que pedimos a cada dia, conhecer mais de Ti. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.
continue aí na sua casa, nessa presença. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti. Nós somos gratos pelas Tuas misericórdias, Jesus. Que a Tua presença ela esteja conosco. Você que está aí na sua casa, sinta a presença do Senhor na sua casa. Não saia da presença do Senhor. Jesus, que a sua presença venha até nós. Que a sua presença invada a nossa casa neste lugar, neste momento, Pai. Nós estamos, Pai, rendidos aos teus pés, Jesus, porque nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Eu sinto pessoas aqui que estão vivendo uma prisão, pessoas que se sentem abandonadas, pessoas que se sentem sozinhas. Chame Jesus, Jesus está invadindo agora o seu coração. Jesus está invadindo agora tudo aquele vazio que está dentro de você. Espírito Santo, nós quebramos toda a solidão em nome de Jesus. Nós quebramos toda mentira em nome de Jesus. Que em nosso meio não haja mentiras. Que o seu amor invada as nossas vidas. Espírito Santo, venha com o seu amor. Você que está aí na sua casa, você vai ser invadido por um amor sobrenatural. Como um vendaval aqui, como nós cantamos, sobrenaturalmente, Ele vai invadir agora o seu interior. Jesus, nós queremos mais a sua presença, Jesus. Intensifica a sua presença neste lugar, Jesus. Intensifica a tua presença nas nossas casas, Jesus. Oh, Espírito Santo, nós nos rendemos aos seus pés. Nós nos rendemos aos seus pés, Jesus. Oh, Shekalabás, Shekalabás. Jesus, Espírito Santo, nós precisamos de Ti, Jesus. Que o Teu amor flua através de nós. Que o Teu amor flua através de nós. Obrigada, Jesus. Obrigada pela Tua presença. Obrigada porque o Senhor nos resgatou, Senhor. E nós podemos sentir, é palpável, é real esse amor. Que você possa ter sentido esse amor aí na sua casa, onde você estiver. Diga assim: eu recebo esse amor. Nos abraça. Nós nos rendemos. Vamos cantar. Eu me rendo. Eu me rendo. Se renda. Que toda prisão, toda mentira caia por terra. Muitas vezes é uma luta contra o espírito. É uma luta espírito e carne. Mas se renda ao amor de Deus. Nessa noite, se renda ao amor de Deus. Eu me rendo. Eu te convido, você que está em casa, não sei que horário você vai assistir esse culto, mas espero que você esteja aqui conosco. Abra lá em Filipenses 4, eu quero repartir uma palavra com você. Filipenses 4:18. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês mandaram.
que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício de Deus que aceita e que Ele se agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Aqui Paulo está lá em Filipe, naquela igreja, agradecendo aos irmãos. E você, eu te convido hoje a ser grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Aqui ele recebeu uma oferta daqueles irmãos, ele estava muito feliz porque aquilo o ajudou, aquilo supriu as suas necessidades. E ele lança uma palavra ali, que Jesus supra todas as coisas naquele lugar. Amado, querido, como é importante nós darmos. E não porque eu quero algo em troca, não porque Jesus vai suprir as minhas necessidades se eu dar, mas porque é mandamento de Deus. Quando nós damos, nós vamos prover na casa e na vida de alguém. E isso me traz uma alegria. Dar, ajudar me traz uma alegria. E quando eu estou vendo, eu já estou envolvido naquilo. Então, seja grato por tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Seja uma pessoa generosa. E eu não estou falando só de riquezas. Eu estou falando, seja uma pessoa grata. Seja uma pessoa que ajuda o seu próximo, assim, aonde você estiver, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Não importa, queridos. Não importa. Talvez você fale, Carol, eu não tenho hoje, eu não tenho dinheiro. Eu estou dizendo para você, seja grato por tudo. Seja grato por todas as coisas. E não é só riqueza, mas seja grato porque o Senhor deu a sua vida por mim e por você. Porque Ele já levou na cruz do Calvário todas as enfermidades, todas as nossas angústias, toda a pobreza, toda a mentira Ele levou naquela cruz. Nossos dados estarão aqui. Se você quer contribuir com a nossa obra, quer contribuir com a obra de Deus, quer construir algo com a gente, os dados estarão aqui embaixo. Será um prazer ter você conosco. Mas vamos ser gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Jesus, nós te honramos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é. Nós consagramos e abençoamos todas as ofertas e dízimos lançados na sua casa. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor supre as nossas necessidades, porque o Senhor nos dá com abundância. Oh, Pai, porque o Senhor está em nossa casa, porque o Senhor está, Pai, presente em nossa mesa, e nós podemos contemplar a sua glória, Jesus. Nós te agradecemos, nós nos rendemos aos seus pés, porque tu és santo, tu és digno de todo louvor. Glória a Deus. Amém. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu não sei em qual horário que vocês estão ouvindo isso, mas é um prazer estar com vocês aqui. Nós já tivemos aí um tempo de adoração, um tempo de oferta. Eu não sei se você tem acompanhado desde o início, mas cara, tá maravilhoso. Se você perdeu o louvor, se você perdeu alguma parte desse culto, volta, que tá sensacional. Eu gostaria hoje de continuar compartilhando com vocês o tema do nosso mês, que é Entre no Rio.
a nossa palavra principal está aqui em Ezequiel, no capítulo 47, no verso 3. Aquele homem saiu para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 500 metros e me fez passar pelas águas que davam pelos artelhos ou nos calcanhares. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas essas que me davam nos joelhos. Mediu esse mais 500 metros ou 1000 côvados e me fez passar por águas que davam pela cintura. Mediu ele mais 500 metros e era um ribeiro ou um rio, e eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Então, ao longo dessa série, nós estamos falando muito sobre isso. Entre no rio, sabe? Utilizamos aqui diversas referências bíblicas para falar sobre o rio. Nós falamos muito sobre isso, que o rio de Deus ele flui através de nós. Então, eu gostaria que você pegasse tudo isso, sabe? Tudo isso que a gente tem aprendido até agora e começasse a caminhar para o fim comigo, tá? Porque quando a gente fala entre no rio, sim, você tem que entrar no rio e cada vez mais você vai se aprofundando em quem ele é. Esse homem que ele fala, ele tem muito a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele quer te levar mais fundo, ele quer fazer você mergulhar no rio. Mas um dos temas dessa palavra hoje é: entre no rio, mas saia dele. Aí você fala assim: ah, mas como assim? Nós aprendemos que o Espírito Santo ele está nos conduzindo pelo rio, e o rio de vida de Deus que flui do trono dele, sabe? E a gente falou sobre rios de águas vivas que fluem do nosso interior quando nós conhecemos Jesus. E agora você fala para eu sair do rio? É mais ou menos isso. Vamos entender então, vamos construir algumas coisas juntos aqui. Quando a gente abre aqui, vamos pegar aqui a palavra novamente e vamos abrir aqui, até anotei. Marcos 1. Marcos 1, no verso 4. Marcos 1, verso 4. Ele vai falar um pouco sobre quem era João Batista, tá? Então aqui no verso 4 ele vai dizer assim: apareceu João, o Batista, batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Então, a gente acabou de ver aqui uma circunstância onde João batizava num rio, o Rio Jordão, e ele fala que era um batismo para arrependimento de pecados, tá? Grava bastante isso, arrepender dos nossos pecados. Nós utilizamos muito uma frase que a gente costuma dizer que a conversão ela é diária, sabe? Todo dia eu peco, todo dia eu tenho uma possibilidade de errar. Às vezes eu não erro numa atitude, às vezes eu não erro numa fala, mas eu erro num pensamento, eu erro num olhar, eu erro em alguma coisa. Então, João ele vai falar sobre um batismo para arrependimento dos pecados. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar para você hoje: você sempre vai ter que se arrepender de algo, sabe? Todas as vezes que nós olhamos para Cristo, nós vemos o exemplo perfeito de um ser humano. Nós vemos o exemplo perfeito daquilo que Deus planejou para nós. E isso nos faz cada dia querer ser melhor. É por isso que nós estamos batendo tanto nessa tecla: entre no rio, entre nesse rio, se aprofunde em quem é Deus, mas saia desse rio, sabe? Por quê? Porque, você quer dizer que eu saia de Deus? Não. Você aprendeu que quando você crer em Cristo, rios de água viva fluem do seu interior, sabe? A mesma palavra vai te dizer que você é o templo do Espírito Santo, a morada do Altíssimo. Então, dentro da sua vida, o trono de Deus estando estabelecido, quando você começar a ir mais fundo em Deus, você vai começar a conhecer mais dele. Mas se você sair desse rio, certo? Desde que o trono de Deus esteja estabelecido, ainda do seu interior irão fluir rios de águas vivas.
Então, você não tem o que temer, basta você entender, certo? Muitas vezes nós temos medo daquilo que é desconhecido, mas quando isso se torna, de certa forma, mais conhecido, o nosso medo, o nosso misticismo cai por terra, tá? Então, volto a falar, primeiro ponto, se arrepender diariamente. Quando eu olho para Cristo e eu vejo o ser humano perfeito, o homem perfeito, a mulher perfeita que eu deveria ser por causa do exemplo dele, eu começo a olhar para mim, eu começo a ver que eu tenho muitas coisas a me arrepender. Eu tenho que me arrepender muitas vezes de uma mentira que eu digo, de uma mania que eu tenho, de um jeito que eu faço, sabe? De pensamentos que eu guardo dentro de mim, de traumas que eu sustento na minha vida e me impedem de caminhar com ele, pela falta de coragem de ouvir, pela falta de obediência radical de quando Deus falava, vai, pisa na água, sabe? E você ir e pisar. Se ele falar para você, pula no barco, você pula do barco e você não quer saber se você vai andar sobre as águas, você não quer saber se você vai afundar, você não quer saber se você vai voar, você quer saber o seguinte, Cristo disse, pula, eu pulei, sabe? Então, primeiro ponto, se arrependa. Todos nós vamos ter sempre alguma coisa para nos arrependermos. Continuando aqui com a palavra, eu gostaria que vocês abrissem rapidamente em Mateus. Opa, já estou no Antigo Testamento aqui já. Pulei demais. Mateus, no capítulo 3, o verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João aqui ele está falando em uma cena muito interessante. João Batista, ele olha e ele vê que quando ele estava batizando, alguns dos principais dos sacerdotes e alguns fariseus e tudo mais vieram ter com ele. E a frase de João é bem dura. Se você ler no capítulo 7, você vai ver que ele fala assim, quando viu que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também agora está posto um machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Bom, vamos ao segundo ponto. Segundo ponto, arrependimento que não gera fruto é remorso. Então grava isso na sua cabeça. Arrependimento que não gera fruto é remorso. Qual que é a diferença de arrependimento e remorso? Quando eu falo sobre remorso, é o seguinte, eu briguei com a minha esposa, certo? Por quê? Porque, sei lá, eu não tenho essa mania, mas deixa eu pensar uma mania. Um exemplo, a pessoa jogou a toalha na cama, certo? O arrependimento é o quê? Cara, eu briguei com a minha esposa, a gente chateou porque eu tinha jogado a toalha na cama. Cara, eu vou mudar. Eu começo a me esforçar para não deixar mais aquela toalha molhada em cima da cama, sabe? Por quê? Porque eu sei que isso chateia minha esposa. Agora o remorso não. O remorso é o seguinte, o remorso eu olho e falo assim, cara, a Carol ficou chateada comigo porque eu deixei a toalha em cima da cama. Poxa, cara, que triste, fiquei chateado porque a gente brigou, entendeu? Mas não me arrependi de ter jogado a toalha na cama. E aí no outro dia, tá lá a toalha na cama de novo. Aí, no outro dia, a toalha está na cama de novo. E passa um mês, a toalha está na cama de novo. Isso é um exemplo bem simples de casal, acontece em muitos casais. Graças a Deus aqui em casa nós não temos esse problema. Mas o que acontece? O remorso, você começa a se arrepender de diversas coisas, menos do seu erro. Você fica triste pelas consequências que aquilo te trouxe, sabe? Um filho, quando muitas vezes a gente é pequeno, a gente tem remorso, muitas vezes. Por quê? Porque nós fizemos algo que nós queríamos fazer, certo? E no nosso coração ainda queremos fazer, mas quando o nosso pai e a nossa mãe descobriu, a gente apanhou.
aquilo muitas vezes gera um remorso. Por que remorso? Porque eu fui pego. Mas se não tivesse sido pego e eu tivesse dado certo, o que ia acontecer? Eu ia continuar fazendo. Ou simplesmente eu não me arrependo de ter feito aquilo, eu me arrependo de ter apanhado, né? Isso é um remorso, tá? Então, o segundo ponto que eu quero que você anote aí para a sua vida: arrependimento gera frutos, tá? Então, anota aí, gere frutos do seu arrependimento. Cara, como é que é isso? Bom, vamos lá. Volto de novo ao exemplo da briga. Eu tive uma briga com a minha esposa e aquilo causou uma situação, a gente ficou aí alguns dias chateados um com o outro, sabe? Mas eu me arrependi, parei de fazer aquilo. Quando esse arrependimento é sincero, eu não só paro de fazer aquilo, como eu volto atrás para tentar consertar as coisas. E quando eu volto atrás, eu não estou preocupado com o meu orgulho, eu não estou preocupado com a minha honra, eu não estou preocupado se eu vou estar certo ou não. Eu quero me reconciliar com aquela pessoa, né? No exemplo que eu dei, a minha esposa. Então, o que acontece? O arrependimento, ele gera isso. A palavra utilizada para arrependimento no Novo Testamento é uma palavra chamada, que a gente usa muito para conversão, que é metanoia. É você voltar. Eu estou caminhando, começo a ir para frente, cara, me arrependi. Volto e começo a caminhar de novo para trás. Volto para fazer o caminho, eu vou regressar no meu caminho. Não é simplesmente, cara, arrependimento, o que muita gente pensa que é: estou pecando, estou caminhando em pecado. Nossa, encontrei Cristo, agora eu vou parar, hein? E aí você fica aqui, sabe? Então, cara, não adianta nada. Ah, eu parei, mas você parou na sua vida de pecado. Você entendeu? Você não quer mudar, você não quer se esforçar. Então, volta, cara. Se você tiver encontrado a Cristo e se a sua vida está parada, eu vou te dizer, volte atrás. Tem uma passagem em Apocalipse que ele fala assim: volta atrás aonde você pecou. Olha lá onde você pecou, se arrependa. Sabe? Então é bem isso. Então, vamos lá. Nós caminhando aqui um pouco mais nessa história para a gente poder dar continuidade, chegar ao fim. Eu gostaria de ler com vocês um último verso. Está lá em Lucas, no capítulo 3, 16. Olha que legal, já lemos praticamente os 3 evangelhos. Já fomos em Marcos, já fomos em Mateus, agora estamos em Lucas. Lucas 3, estou no 2, no verso 16. Vamos lá então. No verso 16, João ainda, o mesmo João que estava batizando, o mesmo João que falou para a gente: eu batizo para arrependimento dos pecados, o mesmo João que falou para a gente: olha, eu quero que vocês gerem frutos que mostrem o seu arrependimento. Ele vai dizer assim, ó: João disse a todos, ele vai dar um testemunho público: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem um mais poderoso do que eu, de quem não sou digno sequer de desatar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, você já entendeu que você tem que mergulhar em quem Deus é. O Senhor é como um rio, certo? Só que Cristo, ele nos deixa claro que Ele é o rio que flui do nosso interior, um rio de águas vivas, em qual ele flui. Então você vai entrar, mergulhar em Deus, descer até um ponto onde você não tenha mais controle da sua vida e todo o controle seja de Deus, mas saia. Leve tudo isso que você aprendeu de Deus, leve para o mundo. As pessoas precisam saber que esse Deus existe. Eu vou deixar isso bem claro. Eu gostaria que, por favor, você prestasse atenção. As pessoas precisam saber que o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, ele existe. Então, saia do rio. Pegue todo o conhecimento que você tiver, se aprofunde cada vez mais em Deus. Busque na sua casa, busque no seu secreto, mas leve isso com você. Sabe?
Quando você não estiver mais no seu secreto, quando você tiver que sair para a escola, quando você tiver que sair para trabalhar, quando você começar a se relacionar com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos, com os seus primos, eu não sei com quem você vive, eu não sei quem está ali junto com você no dia a dia, mas leve esse Deus, sabe? Você precisa caminhar em santidade, você precisa caminhar em luz, você precisa ser aquele que brilha a luz de Deus aonde quer que você vá. Então, o primeiro ponto é: arrependa-se diariamente, arrependa-se todos os dias, não tenha medo do arrependimento. Segundo ponto, arrependimento não é remorso. Então você não pode chegar e falar: me arrependo disso porque doeu demais, eu sofri demais, Deus. E você não pode se arrepender só por causa do que você sofreu. Você tem que se arrepender porque você se distanciou de Deus. Então volte, se converta a Ele. Busque mais de quem Ele é, sabe? Mas não viva só nisso. O que ele fala aqui bem claro é: depois disso, eu vos batizo com água para arrependimento dos seus pecados, mas depois de mim virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a vida, ela é entrar no rio? É, mas você tem que sair, porque quando você sai do rio, você tem a oportunidade de encontrar aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí você fala assim: então o que eu faço com isso? É muito interessante que Jesus, assim que ele sai do seu batismo, ele vai falar que o Espírito Santo desceu sobre ele e ele foi conduzido a um deserto. Jesus, ele vai ser conduzido a ser tentado, sabe? O Espírito Santo leva ele para o deserto, ele fica 40 dias em jejum, tá? Então assim, não tenha medo de enfrentar as coisas lá fora, mas vai com a certeza de que você se aprofundou em Deus, que você se arrependeu diariamente, que você ainda vai ter que se arrepender, gerando frutos desse arrependimento, e começa a mostrar para as pessoas o Deus que está transformando a sua vida, sabe? Deixe que o Espírito Santo de Deus possa te batizar e derramar sobre você o fogo dele, que você possa queimar por ele continuamente. Deseje, sabe, estar com ele continuamente. Um exemplo muito claro disso que eu gostaria de dar é sobre os discípulos. A palavra diz que certo dia Jesus, ele pega 3 dos seus discípulos, sobe o monte. E aí estão lá caminhando: poxa, eu estou seguindo o mestre, eu estou feliz, Jesus está comigo, eu estou caminhando com Jesus. Quando eu chego no topo do monte, Jesus, ele vai e revela a sua glória. Diz que o corpo de Jesus começa a brilhar, o céu começa a se abrir, uma nuvem de glória desce sobre aquele monte e os discípulos ficam aterrorizados, desesperados com o que está acontecendo. E aí de repente Jesus está lá com o seu corpo transformando, aparecem 2 testemunhas e eles vão falar, um deles é Moisés, e eles vão falar com Jesus, testemunhando de que ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o próprio Deus. E os discípulos olham para Jesus e falam: Jesus, vamos fazer o seguinte: a gente abre uma tenda para o Senhor, a gente abre uma tenda para Moisés, a gente põe uma tenda aqui para Elias e a gente fica aqui, ó, no cantinho, escondidinho, mas vamos viver aqui. E Jesus fala para ele: não, a gente tem que descer, sabe? Isso daqui que vocês viram é glorioso, é majestoso, mas vamos ter que descer, sabe? Por quê? Porque o mundo precisa ouvir as boas novas das suas bocas. Foi exatamente o que Jesus fez. Jesus, ele caminhava num plano onde tudo que Deus planejou para ele, ele seguiu. E Adão foi criado nesse plano. E aí o que acontece? Você imagina aqui uma linha imaginária nessa parte de cima. Deus está aqui caminhando junto com o homem, Jesus junto com ele. Só que aí o homem peca. No que o homem peca, ele cai do plano de Deus. Então existe uma outra linha aqui que não é o plano de Deus e o homem cai. E aí o homem começa a caminhar longe dos desígnios de Deus. Só que Jesus, em seu extremo amor, ele decide se fazer homem, sem pecado. Ele desce até onde o homem já vivia, onde Adão pecou. Ele começa a caminhar com o homem para mostrar para ele que era possível ele viver neste mundo, mas estar novamente conectado ao plano de Deus. Então, quando Jesus morre e ressuscita, ele sobe aos céus e ele te dá a oportunidade de novamente se achegar a Deus. Então, eu posso caminhar neste mundo
vivendo os planos de Deus, ou eu posso caminhar neste mundo vivendo os planos que não são de Deus. Então, eu te pergunto, o que você quer da sua vida? Poxa, Elvis, como assim? O que eu quero da minha vida é o que você quer da sua vida. Você quer viver numa linha onde você possa seguir os planos de Deus, ou você quer viver numa linha onde as suas vontades, seus desejos e as suas opiniões comandam? Se você quiser viver nessa linha, cara, a vida é sua, cada um pode viver onde quiser. Eu luto constantemente, me arrependo diariamente, busco ter frutos que mostrem o meu arrependimento para que eu possa andar na linha dos planos de Deus, porque eu quero estar com Ele. No dia que Ele voltar, eu quero poder olhar nos seus olhos e não ter, o medo de olhar para Ele só como um juiz. Eu quero poder olhar para Ele como pai e falar assim: pai, eu ainda tenho tantos erros, pai, eu ainda tenho tantas coisas, mas eu fiz o possível, o que estava ao meu alcance para viver aquilo que o Senhor tinha planejado, sabe? E as pessoas que estavam ao meu redor puderam ver os frutos de todas as coisas que eu me arrependi, de todas as coisas que o Senhor me mostrou que eu precisava melhorar, e eu me esforcei para isso. Eu não cheguei a ser perfeito, mas eu me esforcei ao máximo para isso. Eu não tinha medo de voltar atrás, de me humilhar, de me arrepender e virar e simplesmente te encontrar, Jesus. Desde que eu caminhasse contigo, não importava mais nada, Jesus. Então, quando eu saio desse rio, depois de me aprofundar e conhecer a Deus, eu tenho que aprender que o rio de águas vivas que flui em mim tem que alcançar outras pessoas. Existem outras pessoas aí fora que precisam mergulhar no rio de Deus que você tem da sua vida e que ele flui. E aí eu te volto à pergunta, cara, como tem sido o seu fluir? Que rio tem fluído de você? Será que quando as pessoas chegam em você vão olhar e falar assim, cara, o Elvis é um cara que só reclama. Meu, eu não aguento ficar perto do Elvis, cara, ele tem uma áurea ruim, ele tem um negócio ruim dele, sei lá, um troço que acompanha ele. Ou você quer ser aquela pessoa que você olha e você fala assim, meu, eu não sei o que essa pessoa tem, mas quando ela chega, cara, parece que a paz chega com ela. Eu gosto de conversar com ela porque ela me traz uma coisa boa aqui dentro, sabe? Ela começa a trazer, parece que minha vida fica assim, boa. Simplesmente pelo fato de eu conversar com essa pessoa, sabe? Isso é Deus em nós, sabe? É você colocar a Cristo, sabe? Não basta eu ser uma pessoa boa. Poxa, Elvis, mas tem muita gente boa que não tem a Cristo, sabe? E isso, cara, é passageiro, mas Cristo não. Cristo, ele é eterno. O Evangelho é eterno. O Evangelho não nasceu quando Cristo veio à Terra. O Evangelho, ele é eterno. Eterno quer dizer que ele sempre existiu e sempre vai existir. Entendeu? Então, cara, eu gostaria que você parasse um momento. A gente já vai orar. Mas que você pensasse sobre esses 3 passos. Primeiro passo, se arrependa diariamente. Certo? Segundo passo, gere frutos desse arrependimento. Gere frutos desse arrependimento. Lembra muito forte disso. Remorso não é arrependimento. Remorso não é arrependimento. E o terceiro ponto é que você precisa sair do rio e caminhar, levando o Espírito Santo e o fogo que você recebeu para todas as pessoas que estão ao seu redor. Sabe? Leve o rio, leve o fogo, leve o Espírito Santo. Ele é o Consolador. Ele é aquele que vai nos direcionar para Cristo, nos convencer da justiça, do juízo e do pecado. Então, cara, saia desse rio, se banhe nele, mergulhe nele, mas saia dele. Viva neste mundo sabendo que você tem uma missão. Você foi chamado. A palavra diz que quando Jesus ele vai subir aos céus, ele deixa uma ordem para a gente. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo, e os milagres eles seguirão a todos aqueles que creem, sabe? E ele diz, eu estarei convosco até que tudo se consuma. Até que sua vida se acabe, até que o mundo se acabe, até que o fim dos tempos chegue, e o novo reinado de Cristo esteja aí presente, você tem uma missão, levar a Cristo, pregar o Evangelho a toda criatura. E o Evangelho é a vida,
sabe? Não são só palavras. Evangelho é uma vida. Então eu gostaria de orar com você agora. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Para em um momento, esvazia sua mente, começa a pensar somente em Deus e começa a pedir: Senhor, eu quero me arrepender, Pai. Eu quero me arrepender de todas as vezes que eu quis, Senhor Jesus amado, me esconder no rio. Eu quero me arrepender, Jesus, de todas as vezes que eu quis, Senhor Jesus amado, me enganar, dizendo que eu estava ali tão profundo no Senhor, mas não quis me relacionar com os meus irmãos. Eu quero, Jesus, me arrepender de todas as vezes que eu preferi viver os meus planos e sonhos do que os seus. Jesus, eu quero me arrepender de todas as vezes que eu abri mão da sua vontade para viver os meus desejos, Jesus. Pai, nós estamos aqui diante de Ti. Eu quero te pedir, Senhor, pela vida de cada um que está ouvindo neste momento, Senhor. Pai, que o Seu Espírito Santo Consolador venha sobre essa pessoa agora. Senhor Jesus, se ela ainda precisa, Pai, ó Jesus, se batizar pelo arrependimento, que ela possa agora, Senhor Jesus amado, ser constrangida por tamanho amor. Que ela possa agora, Jesus, ser tocada pelo Seu Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade, a justiça, do juízo e o pecado, Jesus. E que ela venha se arrepender, Senhor. E que esse arrependimento, Pai, ela possa, Senhor, sim se arrepender, Senhor, continuamente. Mas, Senhor, que ela não continue cometendo os mesmos erros. Senhor, nós sabemos que nós vamos errar, mas nós não queremos cometer os mesmos erros durante toda a vida. Não queremos viver uma vida de iniquidade, cometendo erro hoje, amanhã, depois e fingir que nada disso. E aí você olha e fala: não, mas eu estou me arrependendo. Jesus, nós já entendemos que isso não é arrependimento, assim como João disse para aqueles fariseus e saduceus que estavam ali para mergulhar umas águas, fingindo que estavam arrependidos, mas voltavam para a vida e faziam tudo aquilo que eles queriam fazer de novo. Jesus, nós queremos nos arrepender diante do Senhor, colocar aos Teus pés os nossos sonhos, desejos e vontades. E nós queremos, Jesus, nunca mais desejar eles, mas desejar uma vida de santidade. E que se caso, Jesus, nós venhamos a cair em qualquer outra coisa, Senhor, que nós sejamos rápidos e nos arrepender. Que nós não venhamos, Senhor, nos arrepender porque fomos pegos, mas que venhamos a nos arrepender pelo amor que temos a Cristo. Jesus, nós te pedimos, vem nos batizar com o Seu Espírito Santo, vem nos batizar, Espírito Santo, com o fogo de Deus, e que nós possamos ir por todo o mundo, pregar o Seu Evangelho, esse Evangelho que é eterno, as boas novas de Deus, de que Ele está nos unindo a Ele. Então, Pai, nós te pedimos, nos ensine a mergulhar em quem o Senhor é, mas nos ensine, Senhor, a nos levantar e caminhar para o mundo como soldados que receberam uma ordem e que estão firmes em Ti e que vão derramar sobre o mundo o Seu Espírito, que vão mostrar o fogo do Espírito Santo, que vão derramar rios de águas vivas para as nações, para que elas sejam curadas. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Amém. Oi, gente, espero que esse culto tenha mexido com vocês, que vocês tenham sentido a presença de Deus. E se vocês sentiram, comente aqui, nós queremos saber conhecer vocês. Não esqueça de compartilhar nas nossas redes sociais, dar um like e Deus abençoe vocês.